de provas. Quais são os mecanismos que a gente vai utilizar para poder produzir provas, né? E quando a gente fala em produção de provas, em meio de prova, não podemos nos esquecer daquilo que a Constituição Federal estabelece para nós. Então, lá no artigo 5º, aí no inciso 54, de forma bastante ampla, a Constituição fala assim: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É por óbvio, para nós aqui no processo civil, a gente está falando em privação de bens, ou quando muito lá na ação de alimentos, numa privação de liberdade, mas uma privação de liberdade civil, né? Não é a mesma criminal, tem bastante aspectos diferentes de uma pessoa que é presa como um devedor de alimentos, de uma pessoa que é presa por uma condenação criminal. Os aspectos são muito distintos, perfeito? De qualquer maneira, o grande foco para nós, então, acaba sendo a privação de bens, que é realmente aquilo que mais acontece dentro do processo civil. Pois bem, depois a Constituição ela funila um pouquinho mais lá no inciso 54, quando afirma: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então aqui a gente precisa perceber esse afunilamento em relação ao 54. Lá ela fala que ninguém será privado de bens, e aqui assegura a realização do contraditório. O contraditório, ele vem caracterizado na seguinte situação: se o autor apresenta um documento, o juiz deve permitir que o réu se manifeste sobre aquele documento. A recíproca é verdadeira. Se o réu apresenta um documento, tem que ser dada oportunidade ao autor se manifestar. Isso não só o documento, mas todas as provas, todas as atitudes que ocorram dentro do processo, e permitindo de forma bastante ampla essa participação, de forma imensamente ampla, com todos os recursos possíveis. Tanto que essa possibilidade ela vem um pouco mais afunilada no 56, que diz lá: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, olha o que acontece. Lá no Código de Processo Civil, eu tenho uma descrição, e ainda nessa aula de hoje nós vamos passar por essa descrição. Nós temos uma série de provas que a gente chama de provas legais. Por que prova legal? Por que prova legais? Porque são provas, são mecanismos probatórios que estão na lei. Então, legal decorre de lei. Enquanto a prova ilícita, ela é muito maior que isso. Ela decorre de toda a estrutura do ordenamento jurídico. Então, veja, para eu produzir uma prova, não preciso ficar restrito àquelas que estejam descritas no código. Então, o código fala perícia, testemunha, depoimento pessoal, confissão, mas não é só isso. Eu posso utilizar qualquer coisa, tudo pode ser utilizado como prova, desde que não tenha sido obtida de forma ilícita. Então, se é uma prova que não depõe contra nenhuma estrutura do ordenamento jurídico, ela pode ser utilizada. Isso aqui já me traz uma reflexão, que é a questão da utilização de gravações de som e imagem. Então, olha o que acontece. Se eu vou lá e coloco uma escuta telefônica em uma linha, e eu fico ouvindo a conversa entre duas pessoas, e eu faço sem autorização judicial, eu estaria obtendo uma prova ilícita, porque eu não tinha essa autorização. Eu tive um cliente que, suspeitando da esposa, ele mesmo foi lá, comprou um aparelhinho, que hoje você acha pela internet aí as toneladas, comprou um aparelhinho, ele mesmo foi lá, desencapou os fios e instalou na própria central
de telefone lá da sua casa, da sua empresa. E veio me perguntar, aí, o que você acha? Eu falei, acho que você está fazendo uma grande besteira, porque uma gravação, ela é ilícita, ela não servirá como mecanismo de prova, porque você está gravando conversa de terceiros. Diferente de quando você está participando de uma ligação. Então, hoje, a maioria dos aparelhos telefônicos, o meu, que é um aparelho bastante simples, ele tem esse recurso. Então, se a pessoa liga, você tecla ali, ele grava toda a conversa, mesmo sem avisar a outra pessoa. Então, a dúvida é, isso vale como prova? A princípio, há entendimento de que vale. Por quê? Porque se você está participando da conversa, poderia ser feita essa gravação. Mas assim, não é uma coisa simples, tá? Isso aí tem muita polêmica, tem muita discussão sobre isso. São provas que oscilam ao longo da história. No passado era muito claro, essas gravações não valiam, depois passaram a valer, e hoje acaba sendo mais no caso concreto. Então, há uma maior flexibilização. Quando vocês vão estudar provas, quando a gente vai estudar prova, certamente você vai se deparar, né, o próprio Humberto fala nisso, da teoria da árvore envenenada ou do fruto envenenado. O que significa? Se você obter uma prova ilícita e colocá-la no processo, ela irá contaminar todo o processo, pondo a perder toda aquela situação. É o que a gente tem visto aí na tal da Operação Lava Jato, né? Delações que não se mostram substanciais estão aí anulando, né, tentando anular parte do processo em que aquele documento, em que aquela delação foi inserida, foi colocada. Perfeito? Isso me faz lembrar que ontem, né, eu tive um problema com a minha operadora de cartão de créditos e telefonei para lá, e lá pelos tantos, né, como não resolveram, eu falei, quer saber? Sem problema, a gente não vai brigar, mas eu vou solicitar a gravação dessa conversa. Aí na hora a gente, porque o decreto número tal, eu falei, moça, pode parar. Não vem com essa conversa mole, não, porque sei muito bem que você, lá no comecinho da nossa conversa, vê aquela frase, essa conversa poderá ser gravada e como consumidor tenho direito a toda a conversa. Claro que isso não é uma coisa simples, né? Isso depende de uma série de circunstâncias, eu sempre falo, e se por acaso a operadora disser, o equipamento estava com defeito, não gravou. A gente tem visto muito hoje isso, câmeras que ficam espalhadas pela cidade, e está lá, são câmeras que não gravam a imagem, são câmeras que apenas transmitem as imagens. Então, não é uma coisa simples. Esse universo do que é lícito, o que é ilícito, é um universo bastante complicado e o juiz acaba julgando dentro do caso concreto. Ok? Vamos avançar? Meios de prova no Código de Processo Civil. Quando a gente vai para o 369, ele diz assim, as partes têm direito de empregar todos os meios legais. Aqui observa que ele fala em meio legal, ó. Bem como o moralmente legítimo, que seriam lá as nossas provas lícitas, ainda que não especificados neste código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o direito ou a defesa, e influir eficazmente na convicção do juiz. Então vejam que o que vale como prova? Tudo, desde que não seja ilícito. Pronto, resolvemos essa primeira situação. Quem pode provar? Autor e réu. Então, da mesma forma que o autor tem liberdade, o réu também tem essa liberdade. Mas qual é a função disso tudo? Né? Para que se discute tudo isso? Qual o objetivo? O objetivo é um só: formar a convicção do juiz, firmar a convicção do magistrado. Formar, né, a convicção do magistrado. Então, o destinatário da prova, a gente vai ver isso em um segundo, eu vou falar disso, mas o destinatário da prova é o juiz. Então, eu tenho que tomar o cuidado, eu tenho que procurar trabalhar a prova da melhor forma possível. É claro que aqui entra uma coisa, abro um parênteses na aula para dizer para vocês o seguinte: é fundamental que você também conheça o juiz com quem você está trabalhando. É claro que isso não é uma coisa fácil. Existe uma obra, um clássico chamado Eles, os Juízes Vistos por um Advogado, do italiano Piero Calamandrei. É uma obra
sim, mais para literatura, mas que eu recomendaria que vocês conhecessem essa obra. Tem uma parte que ele fala assim, que morreu um advogado antigo, né, e encontraram lá na gaveta desse advogado, digamos assim, manual de comportamento perante determinados juízes da corte italiana. Então, se eu sei que a prova é para formar a convicção do juiz, eu tenho que saber o tipo de prova que eu estou colocando. Eu vou pegar aqui, por exemplo, prova testemunhal. Então, eu tenho que procurar produzir a minha prova de forma que aquele juiz possa entender. Então, por exemplo, na região tem um juiz que eu sei que ele é extremamente formalista. Então, eu também vou procurar colocar testemunhas que, sim, dentre as poucas que a gente encontra, mas dentro daquele universo, se der para escolher, vou pegar testemunha que fale mais a linguagem daquele juiz. É claro que tudo isso vai influenciar, né? É formação de convicção. Então, a prova, ela também você tem que tomar todo o cuidado na sua produção. Fecho parênteses. Se eu sei, então, que essa prova é para formar a convicção do juiz, eu tenho que procurar, então, formar um diálogo entre juiz e prova. Esse juiz sempre será, então, para nós, o destinatário da prova. Se ele é o destinatário da prova, ele é quem vai, então, determinar a prova. Vejam, lá no saneamento do processo, que é a fase que antecede a audiência de instrução, que é o momento em que as provas orais vão acontecer, se vocês lembrarem, eu disse a vocês, nós precisamos resolver as questões processuais, nós não, o juiz, né? Precisa resolver as questões processuais pendentes, fixar os fatos controvertidos, né, os pontos controvertidos, fixar o ônus da prova, né, deferir provas e marcar a audiência de instrução. Então vejam, quem vai deferir as provas é o magistrado. Como que ele faz isso? Está lá. Caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Então, o juiz tem liberdade para provar. Se a parte não pediu, mas ele achar fundamental uma perícia, ele pode determinar de ofício essa perícia. É claro, pessoal, que isso aqui também é um juiz participativo, é aquele juiz que realmente está preocupado com o processo. Mas não é comum acontecer. Não que o juiz não esteja preocupado, mas é que o Estado, né, a cultura jurídica acostumou a todos, acostumou aos juízes que as partes é que tem que tomar a iniciativa, sob o risco dele pedir uma prova, acabar influenciando o resultado do processo e terminar lá sendo acusado de parcialidade. Tá? Uma forma de ver o mundo. Um novo código, ele quer um juiz mais participativo, mas o novo código é de 2015, tem aí 5 anos de aplicação. Para uma profissão como a nossa, que é uma profissão, já falei isso em aulas passadas, é uma profissão muito tradicionalista, né, em que até a forma do falar e do vestir influencia, embora não torne ninguém melhor ou pior, como já falamos em aulas passadas, mas tudo isso acaba influenciando. Então, o juiz dificilmente, por enquanto, ele está determinando de ofício provas, mas isso aí, com o passar dos tempos, tenho certeza, né, que essa cultura vai mudar, ele vai se tornar mais participativo. Então, quem define as provas pode ser o juiz ou as partes é que vão requerer essas provas. Quando eles requerem essas provas? Lembra? Autor na petição inicial, réu na contestação e lá no saneamento o juiz, então, vai determinar que as partes especifiquem, discutam todas essas provas, se ele vai até marcar uma audiência de saneamento, como a gente já viu. Perfeito? Da mesma forma que ele autoriza, ele pode desautorizar provas. Então, quem define as provas são eles. Então, se ele achar que a prova é protelatória, é uma prova inútil, uma prova só para atrasar o processo, ele tem total liberdade para indeferir uma prova. Mas o juiz não é o dono do processo, né? Não é dele, ele representa o Estado. Então, ele tem que fundamentar. Mas isso não é novidade para nós, né? Todas as decisões do juiz
tem que ser fundamentado. A gente aprendeu isso lá no primeiro bimestre, no primeiro semestre, onde a gente falou de princípios do processo, o princípio da motivação das decisões judiciais, na forma do artigo 93, inciso 9, salvo engano, da Constituição Federal, que diz que todas as decisões devem ser fundamentadas. Perfeito? Bom, então quem define provas é o juiz, autorizando ou desautorizando, a requerimento das partes ou de ofício. De qualquer maneira, né, a gente tem que aqui já esclarecer uma outra coisa para você. Quem apresenta as provas de um modo geral, não. Quem apresenta as provas é o autor ou o réu. Só que olha que interessante isso. A prova não é das partes. A prova é para o juiz. Então, é óbvio que quando eu vou colocar uma testemunha no processo, eu vou conversar com a testemunha antes. Vou entender o que ela sabe, o que ela conhece, para ver se ela é ou não é uma testemunha útil. Porque a partir do momento que eu dei o nome dela, que eu apresentei ela para fazer o depoimento, ela não vai falar o que eu quero, ela vai falar o que ela sabe. E o que ela sabe pode me ajudar ou me atrapalhar. Pode ajudar o meu cliente ou atrapalhar o meu cliente. Por quê? O que ela vai falar é para o juiz. O juiz é que vai apreciar isso. Eu me lembro de um episódio também que eu vivenciei, estava num dos shoppings aqui da cidade, e à minha frente estava indo ali a mãe, né, com uma criancinha de uns 5 anos, né, uma escada rolante, toda brincalhona, e pulava daqui, pulava dali, botava o pé na lateral da escada rolante, onde está escrito que não pode, que é perigoso, né, eu só observando aquilo, e resultado, no final da escada, o cadarço da criança enrosca na escada, a escada rolante masca o tênis da criança. Né? Por sorte, a mãe acabou com muita força puxando essa criança, evitou que o pé dela fosse muito machucado. Machucou só um pouquinho, coisa pouca ali, nada de mais grave. Todavia, né, imagine o susto, a gritaria que foi, né, aquela escada travando, o barulhão que faz, a gritaria que virou aquele shopping. Passado ali alguns dias, a mãe me telefona. Era uma aluna minha, né? Me telefonou e falou: professor, eu vou entrar com uma ação contra o shopping, porque meu filho machucou o pé na escada e queria que o senhor fosse minha testemunha. Eu falei: olha, a mulher era Helena. Eu falei: olha, Helena, é o seguinte, não sei se eu sou a melhor testemunha para você. Ah, mas por quê? Eu falei: porque você me perguntar. E se ele me perguntar, eu vou dizer. Né, como é que era o comportamento da criança? E ela estava sassaricando, estava pulando ali, e você estava ao lado dela e não tomou nenhuma providência. Ela estava com os pés ali na lateral da escada, onde tem placa dizendo que não pode. Ah, então o senhor não vai me ajudar? Falei: não estou dizendo que eu não vou lhe ajudar. Eu vou ao juiz dizer aquilo que eu vi. Ah, mas eu que estou levando o senhor como testemunha. Eu falei: então, Helena, você tem que saber, né, conversar com seus advogados, que a testemunha, seja eu ou qualquer outra pessoa, ela vai falar o que ela viu. E pior, né, a testemunha, nós vamos ver isso mais à frente, em detalhe, porque isso é fundamental, a testemunha, se mentir, responde por crime de falso testemunho. E se calar a verdade, também é falso testemunho. Então, é muito perigoso esse negócio de testemunha querer favorecer um ou outro. Testemunho não é para favorecer ninguém, é para dizer para o juiz aquilo que ela sabe, o que ela viu. Mas eu estou falando isso da testemunha, mas é apenas um dos exemplos. Essa mesma regra vale para perícia, essa mesma regra vale para documentos, vale para inspeção judicial, vale para todas as provas. Todas as provas, elas têm esse crivo. Tanto que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tenha promovido, e indicará na sua decisão as razões da formação do seu convencimento. Não importa quem produziu a prova. O que vai interessar é o que essa prova representa dentro da estrutura do processo. Então, não importa quem colocou essa prova, importa o que ela diz para o juiz. Imagine até a seguinte situação: o autor coloca lá na petição inicial, anexa lá uma folha, um documento que ele não menciona nada, não fala nada desse processo. O réu na contestação também não trata nada desse processo. Durante as audiências, ninguém fala desse pedaço de papel que está lá no processo. Mas o juiz, ao dar a última lida no processo para sentenciar, ele acha aquele papelzinho bobo que está lá
e muda por completo o seu entendimento. E daí, isso está valendo? Está valendo perfeitamente. Ele viu, está no processo, é suficiente para que ele possa formar o seu convencimento, claro, sempre lembrando que ele deve fundamentar as suas decisões. Resumindo, então, a ideia, a prova ela é produzida para o juiz e não para as partes. Dentro desse aspecto de produção de provas, eu tenho um 379 que estabelece lá, preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe a parte. Então, nós não somos obrigados a fazer, por exemplo, o exame de DNA, mas o fato de não fazer a prova do DNA impede o julgamento do processo? Não. O juiz vai poder utilizar outros meios de provas, que não o DNA. Mas como é que provam paternidade, professor? Veja, a única forma científica de provar que alguém é pai de outrem ou filho de outrem, não há dúvida alguma, é o exame de DNA. A gente pode excluir uma paternidade com o exame de sangue, que é o HLA, salvo engano. Que então, vamos lá, pelo pouco que eu me lembro, uma pessoa que tenha, se o pai e a mãe têm sangue A, o filho não poderá ter sangue O positivo. Então, eu excluo a paternidade. Se o pai e a mãe são A e o filho é O, certamente o O não é filho daquele casal. Alguma coisa está errada ali. Ou a mãe teve relação com outro pai, enfim, uma coisa ali não deu liga. Mas e daí, se eu não consigo fazer esses dois exames? Se não conseguir fazer um dos exames, você vai poder usar, por exemplo, uma prova testemunhal. Mas como é que prova uma paternidade por testemunha? Vejam, o juiz é obrigado a julgar com base em provas. Se existem, eu acompanhei um caso em que isso aconteceu. O réu se recusou ao DNA, não quis fazer, o juiz julgou o processo com base em testemunhas. E o curioso disso, né, foi que as testemunhas diziam lá no seu depoimento, e isso até chega a ser até cômico, até engraçado, mas o réu, a Kombi branca do réu ficava toda noite em frente à casa da mãe da criança. E pasmem vocês, com base no depoimento de acho que 4 ou 5 testemunhas que disseram algo mais ou menos assim, o juiz declarou ele pai da criança. Por quê? Ele não queria fazer o DNA, o juiz usou outros meios de prova. E interessante que, passado alguns anos, a suposta mãe da criança voltou a discutir com ele em razão da pensão alimentícia que ele ficou obrigado a pagar e pagou por muitos anos. No meio da discussão, ela olha para ele e fala: seu tonto, você não é o pai da criança. Aí ele se assusta, volta até mim, do núcleo de prática jurídica e do Sesumar, quando eu advoguei para o núcleo. Eu falei: olha, não tem alternativa, a única saída é o DNA. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Bom, então não tem saída. Aí o que foi feito? Ele buscou, fez lá uma vaquinha, né, com os irmãos, conseguiu o dinheiro do DNA, na época era caro ainda o DNA, e fizemos. Resultado negativo. Ele não era o pai da criança. Então, assim, você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Você tem que arcar com as responsabilidades daquilo que o juiz julgar. Normalmente, o aluno gosta de perguntar: mas e o bafômetro, como é que fica? Veja, o bafômetro é a mesma coisa. Você não é obrigado a soprar no bafômetro. O policial, ninguém vai te bater para você fazer isso. Todavia, a legislação mudou, felizmente, você poderá ser detido pelos sinais de embriaguez, que seria lá o odor etílico, né, voz embargada, né, andar trôpego. Então, tudo isso seriam motivos que poderiam levar a uma inferência da sua, de uma possível ingestão de bebida alcoólica junto ao volante. Então, colocado essa ideia, embora ninguém esteja obrigado a produzir prova contra si mesmo, nós temos algumas obrigações, as partes têm algumas obrigações. Primeira, e talvez a mais importante, comparecer em juízo respondendo a que ele for interrogado. Então, a parte sempre tem que responder o que for interrogado. Aqui eu tenho que fazer uma observação. No sistema jurídico brasileiro, nós não temos a pena de perjúrio. Então, as partes, elas não sofrem nenhuma sanção caso venham a mentir. Não estou dizendo que pode mentir, muito ao contrário. Eu sempre digo a vocês o princípio da lealdade processual, o princípio da boa-fé, da moralidade.
o princípio da cooperação, todos têm que cooperar para o resolvimento, para a resolução do processo. Mas, e esse mas é um problema, se a parte mentir, ela não sofrerá nenhuma sanção. Então, aqueles que usam o processo de má fé, acabam dizendo, então a parte pode mentir. Não é que possa, ela só não vai ter sanções. Então, diferente do sistema americano, que lá você tem o perjúrio, né, o perjúrio é uma coisa muito séria, muito grave, aqui não tem. De qualquer maneira, o juiz chamou para uma audiência, você tem que estar nessa audiência. E lá, né, sempre colaborando, quando necessário, com a inspeção judicial. O que é inspeção judicial? Aqui, pessoal, é quando o juiz vai até o local para ver a questão geográfica, né, ou quando ele vai fazer uma inspeção de uma pessoa ou de um animal para ver como é que está a coisa ali. Inspeção judicial é um meio de prova típico, a gente vai falar dela lá no finalzinho do bimestre que vem, ok? E, por óbvio, praticar os atos que o juiz determinar. Então, o juiz determinou que fizesse alguma coisa, você tem que fazer. Agora, essas responsabilidades não são apenas das partes. Essas responsabilidades são de todos. Todo mundo é obrigado a colaborar com o processo. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Talvez o principal aspecto seja esse aqui de novo, ó, a testemunha. Aquela minha aluna, ela não precisava ter me ligado. Bastava ela colocar o meu nome no processo, e é claro, o endereço para localização, para poder fazer a intimação, e a testemunha intimada ela é obrigada a comparecer. Claro que se eu tivesse comparecido, meu depoimento certamente atrapalharia lá o seu intento de obter uma indenização contra o shopping. De qualquer maneira, qualquer pessoa que for intimada tem que colaborar, tem que comparecer e colaborar com o processo. Sempre, essa é uma obrigação social que todo mundo tem, né, sem nenhuma exceção. Bom, seria uma exceção mais ou menos, né? Porque mesmo a testemunha, eu tenho 3 categorias, que é a testemunha incapaz, a testemunha impedida e a testemunha suspeita, que os seus depoimentos aqui eles podem não ocorrer, né? Enfim, mesmo que ocorra, não terão a mesma força que o depoimento de uma testemunha. Isso é um pouquinho mais complicado, a gente vai ter que aprofundar isso quando for falar de prova testemunhal. De qualquer maneira, todo mundo tem que colaborar com o descobrimento da verdade, incumbindo a qualquer pessoa, mesmo que não seja parte no processo, a informar ao juiz fatos e circunstâncias que tenha conhecimento, exibir documento e coisa que esteja em seu poder. E olha que interessante, poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Então, se o juiz determinar que uma testemunha compareça, ela tem a obrigação de comparecer. Aí, se ela não for, o juiz manda buscar. É, se necessário, com força policial e traz a força para prestar o seu depoimento. Por óbvio, no processo civil, a gente quase não vê isso. Mas no processo criminal, isso é algo muito mais forte, né, muito mais presente lá do que dentro do processo civil. Para nós, o mais comum é a imposição de uma multa. Né? A multa resolve muito dos nossos problemas em processo civil. Ok? Até aqui tranquilo, nenhuma dúvida? Além disso tudo, nós ainda temos que mencionar aqui a chamada prova emprestada. Isso aqui é a possibilidade que eu tenho de utilizar uma prova em mais de um processo. Isso me lembra aqui um processo que eu atuei na comarca de Nova Esperança, já há alguns anos atrás, que aconteceu ali na entrada da cidade, houve uma colisão de veículos, e durante a colisão, uma criança que estava no banco traseiro acabou vindo a óbito. Desta maneira, nós processamos o causador do acidente, né, solicitando dano moral e dano material, conserto do carro e a indenização por conta da perda da criança. Pois bem, como houve o evento morte, ele também foi processado pelo Ministério Público por homicídio culposo. E nessa situação, durante a polícia compareceu ao local e ele fez lá
o exame sanguíneo, né? Feito o exame de sangue, e no exame de sangue constatou-se que ele tinha ingerido uma grande quantidade de bebida alcoólica. Esse exame de sangue, né, esse exame pericial do processo criminal, eu emprestei, eu trouxe essa mesma prova para o processo civil. Então eu posso usar uma mesma prova em vários processos. Não é algo comum, não é algo corriqueiro, mas eu posso. Né? Agora pela manhã, lendo o noticiário, foi fechado um acordo de 225, 250 milhões da Vale lá em Brumadinho. Né? Então, vamos imaginar lá que uma pessoa tenha, né, uma casa em Brumadinho, ou várias pessoas tenham uma casa em Brumadinho. Foi feita uma perícia que constatou lá o, o deslizamento, né, a lama na região. Não vou precisar fazer um laudo para cada casa, basta um laudo genérico que sirva de base para todos os outros processos. Então, isso é uma possibilidade, a gente chama de prova emprestada, é uma forma de otimizar o resultado de um processo. Porque, afinal de contas, teoricamente, a gente aprendeu isso no comecinho do ano, a jurisdição é una, a jurisdição é uma só. A gente divide ela em pequenos pedaços apenas para organizar essas diversas competências. Então, um juiz criminal é tão juiz quanto um juiz civil, um juiz eleitoral, um juiz federal, um juiz do trabalho. Então, não tem por que ficar produzindo várias vezes a mesma prova. Eu posso emprestar a prova de um processo para o outro. E claro que tem que observar sempre se foi produzida no contraditório, se foi uma prova que todo mundo pôde se defender ou não, mas é plenamente possível. Inclusive, a prova emprestada ela é um dos últimos meios de prova que a gente vai estar estudando com detalhes ainda até o final do ano. Ok? Tem aqui alguma dúvida? O Código de Processo, ele traz para nós alguns meios de prova, a gente chama de meios de prova legal. Então agora eu vou apresentar para vocês o que o código traz como prova. Eu não vou detalhar cada uma delas, nós vamos ter uma aula para cada um desses meios de prova, cada um deles você vai ter essa observação de como é que funcionam essas questões todas de provas. Mas cada prova, cada um é cada um. Né? A gente tem que tomar um cuidado com esses meios de prova bastante detalhado. O nosso primeiro meio de prova é a tal da ata notarial. A nossa próxima aula será sobre ata notarial. Diria a vocês que hoje é um dos meios de prova mais famoso, mais moderninho. Embora seja muito antigo essa forma probatória, ela hoje está na moda em razão aí das diversas mídias sociais. Então, tudo aquilo que a pessoa posta lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, mesmo essa aula que a gente está gravando aqui, tudo isso, WhatsApp, todas essas ferramentas aí, elas, se eu precisar levar para o juiz, eu vou precisar elaborar uma ata notarial, que seria a descrição. Então eu pego o WhatsApp, levo lá no cartório, o escrivão vai abrir a minha mensagem, vai transcrever para o papel o que está ali na mensagem, vai descrever as fotos eventuais que estão postadas no meu Instagram, no meu WhatsApp, de forma a formar um documento. Claro que não é só para isso, a gente pode ter uma ata notarial de uma reunião que esteja acontecendo, levar o escrivão para acompanhar, a gente pode ter uma ata notarial de uma entrega de chave na imobiliária que ela se recusa a receber, eu posso ter ata notarial para diversos mecanismos, mas o principal, hoje, né, a gente usa muito, nasceu, fortaleceu esse meio probatório, já muito antigo, o que fortaleceu esse meio probatório foi realmente aí as mídias sociais para registrar essas circunstâncias. Ao lado da ata notarial, nós vamos ter o chamado depoimento pessoal, que é, desde já, grave quando fala em depoimento pessoal, é do autor ou do réu. Tem regras, tem momento para tudo isso, mas o depoimento da testemunha é uma coisa, depoimento pessoal é outra. O depoimento pessoal só pode ser do autor ou do réu. Qualquer outra pessoa não é mais depoimento pessoal. Depois eu tenho a confissão, né, que é aceitação de alguma coisa, né, a confirmação de um fato, exibição de documento ou coisa,
Prova documental, essa prova documental, ela tem muitos artigos no Código de Processo, mas boa parte é reprodução do Código Civil, e é realmente o direito civil o grande responsável pelas provas documentais, pelos instrumentos documentais. Então, essa prova a gente deixa lá como um dos últimos aspectos para a gente tratar, né, sem nenhuma profundidade, que isso será responsabilidade do direito civil tratar isso com vocês. Depois temos a prova testemunhal, essa sim, de alta indagação. A aluna adora perguntar um monte de coisa durante esse tipo de prova, que realmente é a mais fácil de ser produzida, é a mais barata de ser produzida, é a prova testemunhal. Em contrapartida, a mais difícil e mais cara é a prova pericial, onde o juiz ele vai e nomeia um perito. O juiz diz quem é que ele quer como perito. E o autor e o réu também podem nomear os seus, entre aspas, né, peritos. É claro que o perito do autor e do réu ele tem outro nome. Ele chama-se assistente técnico. Então, o juiz ele nomeia o assistente técnico, autor e réu, caso queiram, podem nomear assistentes técnicos. Por que é caso queiram? Porque tem custo, né? Isso aí custa dinheiro. Então, às vezes, não tem dinheiro para pagar o assistente. Mas você pode, quem tiver condições, pode ter sim o assistente técnico. Lembrando que o perito nomeado pelo juiz obrigatoriamente deverá ser imparcial, ao passo que os assistentes técnicos, eles são parciais. Óbvio que, embora seja parcial, sendo uma prova técnica, a gente não quer acreditar que eles vão escrever aquilo que as partes querem apenas porque eles foram contratados para isso, embora haja o risco, ok? Avançando, a inspeção judicial, como eu já mencionei, é aquela em que o juiz vai até o local, é aquela em que o juiz quer ver a coisa. É muito comum também a inspeção judicial nos processos de interdição, que o juiz quer ver o interditando, quer ver a pessoa que está impossibilitada de comparecer, para ver se realmente ela está hospitalizada, para ver se realmente ela tem algum tipo de deficiência intelectual, cognitiva, mental. É possível ser feita a inspeção judicial, sempre pelo juiz, não tem outra forma. E por fim, aquela que eu já comentei com vocês, que é a prova emprestada. O texto traz lá um aspecto que eu acho que quis destacar para vocês, porque você não se atrapalhar, que é lá a tal da presunção, prova por presunção. Isso a gente encontra lá no Código Civil. Então é regra do Código Civil, em que ele vem e fala da mesma confissão, do mesmo documento, da testemunha, da presunção, da perícia. Então, a presunção, a gente fala que é uma ilação, é a construção de um raciocínio lógico. O texto traz um exemplo, que é esse aqui: ninguém viu o réu matar a vítima, mas a munição encontrada no cadáver corresponde à arma do primeiro, né, a arma do réu, e em suas mãos foram detectados vestígios de pólvora, que confirmam ter efetivado o disparo com o revólver. Veja, inclusive ontem, por coincidência, assisti um filme que tinha uma situação muito semelhante a essa. O réu, ou melhor, uma pessoa mata outro, esconde a arma na casa de um terceiro, digamos assim. Esse terceiro, como usava muita arma de fogo, tinha disparado outra arma e tinha vestígios de pólvora na sua mão. Resultado, não foi ele que atirou, mas ele que foi preso, e o filme todo gira em torno aí da tentativa de absolvição, de comprovação de que não foi ele o autor do crime. Então, a presunção pode ser prova? Pode, mas ela é perigosa, ela tem que ser vista com muita cautela para não se perpetrar nenhum tipo de injustiça, né? Então, por exemplo, uma presunção, se foi fotografada o meu carro, né? Se o meu carro está lá, passou pelo pedágio, se o meu carro passou pelo pedágio, quem vai pagar a conta? Eu. Presume-se que eu seja o responsável pelo veículo, né? Se não era eu que estava dirigindo, eu tinha obrigação de saber quem estava. Então, eu é que vou pagar essa conta. Isso é chamada presunção. Presume-se, né, uma ilação, mas eu digo a vocês, tem que tomar muito cuidado com isso. Vale como prova, sim, vale como elemento de convicção do juiz, sim, mas é muito, muito frágil, né? Muito cuidado com isso, mas a legislação permite.
Perfeito? Bom, e o juiz nisso tudo? O juiz nisso tudo, né, eu não gosto muito de pegar textão do livro, mas eu peguei aqui 3 textos, né, 3 frases, digamos assim, 3 orações do texto que vão para a gente trabalhar com a ideia. O juiz não pode decidir a causa com base em conhecimento pessoal e direto dos fatos discutidos em juízo. Seria utilizar a prova estranha ao processo obtida sem mecanismo e crítica das partes. Então, o juiz não pode ele ser o dono de tudo. Exemplo, um juiz ele é odontólogo, né? Mas ele pode, ele fez curso de odontologia, depois fez curso de direito, não há nenhum problema nisso. Exerceu, inclusive, a profissão de odontólogo, para depois se transformar em juiz. Tem muito caso, né, eu me lembro agora de um juiz amigo nosso, que era o desembargador ainda, Miguel Kfouri, ele foi bombeiro antes de ser juiz. Então, assim, são exemplos que nós temos. Agora, se ele, como odontólogo que já foi, chegar até ele um processo de erro odontológico, ele precisa do perito? Precisa. Ele não pode ele decidir aquilo sozinho, tá? Mesmo ele sabendo, mas ele não pode, não tem condição. Outra, o juiz estava na esquina quando aconteceu o acidente. Não, não precisa testemunha porque eu vi o acidente. Não, não. Tem que trazer as testemunhas. Não pode ele julgar, tá aqui embaixo, ó, sendo vedado ao juiz recorrer à sua ciência privada. Deverá fundar o acertamento dos fatos exclusivamente com as provas adquiridas nos autos. Outra, o juiz ele tem grande influência na língua francesa, morou na França por 7 anos, 10 anos morou na França, sabe ler e escrever perfeitamente, né? É professor nas horas vagas de língua francesa. Veja, mesmo ele sendo especialista na língua francesa, se chegar um documento em língua francesa, será obrigatório que ele determine que um tradutor juramentado faça a tradução. Não é porque ele sabe aquilo que está resolvido. É claro que existem as regras de experiência comum, né? Está aqui. Porém, né, porém se valer de algumas situações especiais, o que se chama de regras de experiência. Então, algumas coisas nós sabemos, né? Se jogar uma pessoa na piscina, ela vai se molhar. Se um objeto caiu do 7º andar e for um objeto de 1 quilo, a gente sabe que ele vai chegar lá embaixo. O objeto ele pode se quebrar ou pode machucar alguém. Então são coisas que é óbvio que eu não vou precisar de perícia para tudo, né? O juiz, enquanto homem médio, também tem esses conhecimentos, ok? E, na verdade, tudo isso representa aqui, até tirei da internet esse slidezinho aqui, ó, o mundo da magistratura. Na verdade, é o mundo do processo. É irreal. É o mundo do processo. O mundo da magistratura não existe. O que existe para o juiz é o que está no processo. A única verdade é a verdade dos autos. O que não está nos autos físicos ou virtuais definitivamente ainda não está no mundo do juiz. Então, se não está nos autos, não serve, não existe. Então, essa é a limitação que nós temos ao direito probatório. Tem que estar no processo. Ok? Bom, pessoal, nós ainda temos as questões para responder, mas antes de responder as questões, eu pergunto a vocês, alguma dúvida até aqui? Alguma coisa? Se tiver dúvida, não se acanhe, pode abrir o microfone, aí, usar o chat e fazer as suas perguntas. Ok? Bom, enquanto vem as perguntas aí, a gente pode ir indo para as questões que nós já fizemos. Vamos corrigir algumas questões, né, para a gente poder chegar na prova com tudo visto. Na fase do saneamento, propriamente dito, se houve necessidade de providências preliminares, já foram elas adotadas. Assim, se o réu alegou fato impeditivo, modificativo, extintivo ou preliminares, sobre eles foi ouvido o autor verdadeiro. Né? Sempre que você tem a ocorrência destes fatos impeditivos, modificativos, extintivos ou de preliminares, o juiz tem que determinar a impugnação, a contestação, né, que ocorre nas providências preliminares, que é a fase que antecede o saneamento desse processo. A outra,
Tomada as providências preliminares, se for o caso, e não ocorrendo nem a extinção, nem o julgamento antecipado do mérito, o juiz vai sanear o feito, ou seja, vai expungir, vai tirar, né, vai resolver as questões processuais pendentes, expungir de alguma circunstância que inviabilize o processo, a fim de não perder tempo com a produção de prova em um feito que desde logo pode ser anulado ou extinto, sem resolução do mérito? Verdadeiro. Então, realizadas providências, eu vou para o saneamento, e uma das principais funções do saneamento é exatamente resolver as questões processuais pendentes, fixar os pontos controvertidos e designar, então, a audiência de instrução e deferir provas. Ok? A outra, autor e réu podem definir quais provas serão produzidas e como o ônus da prova será distribuído. Trata-se de inovação que integra a relação processual entre as partes e o juiz, diminuindo o protagonismo deste último e, sobretudo, permitindo a participação das partes na condução do processo. Isso aqui é verdadeiro, né? As partes podem combinar como serão as provas, elas, independente da participação do juiz. Mas não acontece muito ainda, né? Exige muita maturidade dos profissionais, como eu falei, é um código novo, 5 anos ainda a lei é muito recente. Se a causa for complexa, o juiz poderá designar a audiência de saneamento, para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Neste caso, se o processo demandar dilação probatória, as partes, ainda que não indicaram as testemunhas, deverão fazê-lo nesta audiência. Verdadeiro. Se o juiz Verdadeiro. Né? Se o juiz marcar uma audiência de saneamento, a obrigação do advogado é exatamente levar lá as testemunhas, o nome das testemunhas, para arrolar no processo. Ok? Sob saneamento, última. Intimadas as partes do despacho saneador, têm elas o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajuste no prazo de 5 dias? Vejam, elas têm direito a pedir esclarecimentos ou ajustes, mas o prazo é apenas de 5 dias e não de 15 dias. Né? Como eu já disse a vocês, o prazo de 15 dias é a grande regra no processo civil, mas eu tenho alguns atos em que o prazo é diferenciado e aí prevalece o prazo diferenciado. Então, o prazo é de 5 dias apenas para pedir os esclarecimentos. Ok? Sobre a audiência de instrução. Como ato processual que é, a audiência de instrução realiza-se em dias úteis, das 6 às 20 horas, podendo prosseguir além do horário limite quando iniciada antes. Realiza-se de ordinário na sede do juízo, mais precisamente na sala de audiência, salão do júri ou em outro local destinado a esse fim. Correto, né? É isso mesmo. A audiência ela tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Então, se começou e precisar passar das 8 horas, passa sem nenhum problema. Claro que no processo civil isso é raro de acontecer. É muito mais comum a gente ter essas circunstâncias dentro do processo criminal, tribunal do júri mesmo, vai longe. Agora, no processo civil, é mais raro. A designação de uma instrução em julgamento é ato obrigatório à luz do processo civil? Desculpa, é obrigatório no processo civil à luz do Código de Processo Civil? Falso. Não é obrigatório. Eu tenho processos que não vai ter audiência de instrução. Por exemplo, mandado de segurança, não vai ter audiência de instrução. Porque tudo que é prova deve estar com a inicial ou com a contestação. A gente vai ter processo em que eu vou ter a revelia e os seus efeitos. A gente já estudou isso. Aí eu não vou ter audiência de instrução. Então ela não é obrigatória nos processos. É necessária a intimação das partes e dos seus advogados para participar da audiência de instrução? Sim. A audiência de instrução é um ato solene, é um ato complexo que exige a intimação das partes e dos advogados. Outra, caso não comparecer o Ministério Público, o defensor público ou advogado de pelo menos uma das partes, o juiz deve marcar nova data para audiência em julgamento de modo a que todos possam participar? Falso. A ausência do advogado, do defensor ou do ministério autoriza o juiz, caso o juiz queira, dispensar a produção de provas daquele que faltou. Tá? Então pode acontecer? Pode, mas isso quando é
Ministério Público, defensor ou advogado. Se for, por exemplo, a testemunha e as partes insistirem nessa oitiva, vai ter que ser marcada uma nova data. Hoje à tarde, por exemplo, eu tenho uma audiência só para ouvir uma testemunha, né? Já houve 2 audiências antes, ela faltou nas 2, e foi marcada uma terceira hoje para que a gente possa ouvi-la. Né? Vai ser virtual, não sei não se vai sair. Talvez acabe sendo cancelado mais uma vez. De qualquer maneira, né, o foco é, se faltar advogado, se faltar promotor ou defensor público, aquela prova o juiz pode deixar de produzir. Vejam, pode. Se ele quiser, ele vai poder ouvir as testemunhas de qualquer maneira ou outras provas que estiverem ali apresentadas. Por fim, a instrução de audiência de julgamento é um ato processual complexo, em que diversas atividades são praticadas, ainda que todas elas voltadas a uma só e comum finalidade, a formação da convicção do magistrado, com vista ao julgamento, sempre compreende da expressão de decidir quem, autor ou réu, faz jus à tutela jurisdicional. Né? Isso aqui é verdadeiro, essa é a função da audiência de instrução e julgamento. Ok? Bom, meus queridos e queridas, o que eu tinha preparado para hoje era isso, né? E continuo aqui aberto a responder aí eventual dúvidas que vocês tenham. Né? Fiquem à vontade aí para fazer as perguntas que acharem necessárias. Nada, nada? Diga, Adriana.